Então, estamos começando agora. Agradecer a presença de vocês aqui. Essa é mais uma atividade cultural da FBNDES. A gente está retomando as atividades, não é? Além, é importante falar que a gente está apoiando duas casas na FLIP esse ano, a Casa Queer e a Casa Poéticas Negras. Como uma das contrapartidas de cada uma das casas, vamos fazer, vai ter o apoio delas no clube de leitura, nessa tentativa, não tentativa, já está posto, de resgate de atividades culturais da FBNDES, tá? Então, a gente está começando esse clube de leitura, lá atrás a gente fez algumas conversas com autores, teatro, e a gente está agora retomando com o clube de leitura, tá? Esse aí vai ser mediado pelo Tássio Ferreira. Para quem não conhece, depois se apresenta, nosso colega do BNDES, poeta, coordenador da casa, um dos idealizadores, eu acho, me corrige. E no próximo semestre vamos ter um outro livro, mediado provavelmente pela Ângela, que é uma das responsáveis da Casa Poéticas Negras, desculpa, em Paraty, tá? Então, dito isso, para não ficar aqui de muita enrolation, quero só agradecer a presença, que a gente depois possa continuar essa conversa em outros ambientes, possa fazer outras conversas, que vocês sugiram para a gente livros, atividades, a gente está aberto, e a gente começa aqui com você, tá? Eu já ia falar algumas coisas, ser uma roda de conversa, tudo, mas eu acho que é da sua fala, você termina de se apresentar e fazer a introdução para essa nossa conversa de hoje, tá? Aí, passando para o Tássio, eu tiro a chave de Pauliane, vice-presidente da FBNDES, e volto para Pauliane, leitora e sei lá, apreciadora da cultura. Boa noite, gente. Paulo, super grato, não só pela apresentação, como pelo apoio, né? Vou aqui dar uma complementada rapidinho, depois me apresentar também um pouco, falar um pouco nesse comecinho como que a gente pensou essa dinâmica, né? Como a Paula falou, para quem não conhece, a Festa Literária Internacional de Paraty, ela ocorre todo ano, lá no Centro Histórico, é um evento super legal, hoje é o maior evento literário do país neste formato, que é um formato diferente do formato de bienais. As bienais são eventos eminentemente comerciais, né, de venda de livros, e os festivais literários são eventos de debates em torno da literatura. Então, por 4 dias, a cidade é ocupada ali de gente, milhares de pessoas. A última edição presencial teve, salvo engano, 25 mil pessoas. E além da programação oficial, diversos atores, né, diversos agentes aí do mundo literário organizam casas literárias, né, em determinados imóveis, com a sua própria programação, com a sua própria proposta, com as suas atividades gratuitas. E nesse ano vai ter a Casa Queer, que é uma casa voltada ao debate, aos debates, né, sobre os direitos às pessoas e à cultura LGBT e a diversidade aos direitos humanos em geral. Eu sou um dos realizadores da casa, um dos curadores de conteúdo também da casa, de programação, e a gente precisa de apoio, né, porque custa dinheiro botar isso tudo de pé, e a FBNDES topou ser apoiadora da casa, né, porque entendeu a importância dessa iniciativa. Para quem estiver interessado, vai ser de 23 a 26 de novembro, lá em Paraty. Tem que correr, porque a hospedagem lá fica bem cheio. E uma das ações de contrapartida a esse apoio da F, né, já que a F também está retomando, como a Pauli colocou, toda essa agenda cultural, toda essa atuação cultural, foi esse clube de leitura aqui. Tem também o apoio à Casa Poéticas Negras, que é uma casa parceira nossa, que tem uma proposta de valorização não só da cultura negra, como da cultura local de Paraty, que também é muito bacana. E aí está previsto um novo clube de leitura, com uma nova curadoria, com um novo livro. E para essa ação aqui, para esse pequeno clube de leitura, eu propus, e a F topou, que o livro escolhido fosse o Parque Industrial, que é o primeiro e mais conhecido romance da Patrícia Galvão, Apagou. Bom, como a Pauli falou, eu sou o Tássio. Possivelmente vocês me conhecem lá do BNDES, né? Lá eu estou na área de meio ambiente, mas eu sou também escritor,
Tenho aí 3 livros de poesia e um de contos publicados. Agora, em novembro, vai sair um 4º livro de poesia. E também venho ao longo dos anos me envolvendo nessas atividades culturais e literárias para além da publicação em si de literatura, né? Então, junto com isso veio essa idealização e essa realização da Casa Queer. Daqui a pouquinho eu vou pedir, se for o caso, para cada um se apresentar. Quem não se sentir à vontade não tem problema também. Mas, assim, qual é a ideia, né, de um clube de leitura? Também não sei quem aqui já participou, se tem muito tempo que participou, se nunca participou. Mas é uma conversa bem descontraída, para a gente compartilhar as nossas impressões, os nossos questionamentos, as nossas reflexões sobre o livro e também para a gente compartilhar e construir juntos reflexões a partir do livro. Então, não tem problema se a nossa conversa der ali uma derivada, né, uma viajada para além da obra em si. Mas porque a ideia é essa, né? A ideia é que a gente converse aqui sobre quais questões, né, quais indagações até, se for o caso, angústias, né, o que a obra provocou na gente de reflexão. E eu vou aqui atuar como um mediador, que é principalmente um facilitador, né? A minha função aqui é orientar o processo. Não tem uma verdade a qual a gente vai chegar, não tem uma resposta única, o livro é bom, o livro é ruim, tem que ser interpretado assim, tem que ser interpretado assado. Não vai ser neste sentido que a gente vai caminhar. E eu peço a participação de todo mundo, porque assim a troca fica mais dinâmica, fica mais bacana. Então, eu sei que às vezes, né, online a gente não se conhece, o pessoal fica um pouco tímido, mas é bacana a gente exercitar a liberdade de pensamento. Então, é bacana que a gente não tenha timidez de fazer as nossas colocações, de fazer perguntas para o grupo, de trazer bagagem cultural até de outras leituras, de outros contextos, para a gente ir trocando aqui e para que cada um possa contribuir em reverberar, né, ainda mais o impacto e os questionamentos surgidos a partir do livro da Pagu. Combinado? Estamos todos na mesma página? Massa! Eu vou aqui, eu já me apresentei, a Pauli já se apresentou, e inclusive o Felipe chegou aí, em cima da hora. Em cima da hora não, tá no horário, Felipe, bem-vindo. Eu estava aqui apresentando rapidinho, Felipe, a dinâmica, né? A ideia é que seja uma conversa bem descontraída sobre a obra e sobre reflexões que a gente queira fazer e compartilhar a partir da obra. Então, eu vou pedir aqui para quem está aqui online fazer uma breve apresentaçãozinha assim, de si, né? Nome, de onde fala, né? Que cargo que ocupa lá no banco, se não é do banco, se é parente de alguém do banco, etc. Mas, principalmente, acho que o mais legal aqui é o que te trouxe para esse clube de leitura. Por que você resolveu participar aqui desse clube de leitura? Então, é só um papinho rápido para a gente se conhecer melhor, e aí depois eu já vou entrando mais no tema da Pagu e da obra. Então, eu vou aproveitar aqui pela ordem das minhas janelinhas. Vou começar com a Pauli, já se apresentou. Posso estipular, Pauli? Aí tem aqui no perfil da FBNDS Zoom, é o Thiago, que está aqui no apoio para gente. A Bárbara, que também é da FBNDS, que também está aqui no apoio. Bárbara, você quer... o Felipe não vai permanecer. Já saiu. Tá bom. Bárbara, você quer trocar uma palavrinha aqui rapidinho com a gente? Oi, gente. Boa noite. Eu sou a Bárbara. Eu trabalho na comunicação da FBNDS. Eu estou participando aqui hoje como ouvinte para acompanhar como é que vai ser aí essa conversa de vocês, tá? Aí eu vou ficar quietinha, só ouvindo. Pode participar também, Bárbara. Super Pode bem-vinda. deixar. Todas as Obrigada. contribuições são bem-vindas. E o Tiago também, né, Tiago? Quiser participar aí, tá? Tem Verdade. sempre apoio para a gente. Se quiser dar pitaco, Tô fica aí à aqui, tô aqui. vontade. Álvaro, sua vez então. Beleza. Eu sou Álvaro Braga, trabalho na secretaria lá da Comissão de Ética, onde a Pauli também trabalhou, né, Pauli? Então, estou lá no BNDES. E essa questão da Flip, eu acho que vale muito a pena. Eu fui já na Flip, é uma
assim, a cidade fica muito viva, né? Muitos acontecimentos ali, né? Não apenas na questão literária, eu vi muita música acontecendo, né? Os bares e restaurantes, fica muita vida ali, então vale muito a pena. Eu estou até pensando em ir com a Lu, a minha esposa, que é do banco também. Depende só um pouco da minha mãe ficar com as ferinhas aqui, mas a gente está pensando em ir. E aí ainda eu quero ir lá nessa. Vai ser um stand de vocês lá fixo lá, não é isso? É uma casa, é um imóvel, Uma é uma casa. casa no centro histórico, está em frente ao Cais de Turismo, né, que é uma das entradas do centro histórico. E aí lá dentro da casa vão ter os estandes das editoras parceiras e vão ter as mesas de debate, né, com conversas. Vai ter também um salão anexo com exposição fotográfica, exibição de obras audiovisuais e um bar que vai ter happy hour lá de quinta a sábado para a Olha aí. gente curtir. Pô, maneiro, irei, com certeza. Se a gente conseguir realmente deixar os filhotes aí, vamos lá, a gente vai se ver. Então, assim, para mim, eu acho que o clube de leitura, a ideia é maravilhosa, porque eu já fiz parte de um clube de leitura com alguns amigos, e eu acho que é muito rica a troca, é muito curioso quando surgem interpretações, né, diferentes que você não imagina, então eu acho que vale muito a pena. O livro, eu acho que foi muito feliz a escolha também, não vou comentar ainda, mas gostei muito da leitura. Então, estou ansioso aí para conversar com vocês. Legal. Juan Carlos, fala com a gente, se apresenta rapidinho, por que você topou o clube de leitura? Boa noite, vocês me ouvem? Sim, boa Bom, noite. eu sou Juan Carlos, eu não sou do BNDES, mas eu pesquiso o BNDES, pesquiso esse movimento no Brasil mesmo. Clube de leitura sempre fui fã, né? Então, quando eu vi o anúncio de vocês no site de vocês, acho que foi no Instagram mesmo, eu topei, só que eu não sabia a dinâmica. Eu acabei não lendo porque tô assim, tô com fuso horário diferente, acabei de mudar, tô na Europa, então acabei de ter internet hoje, então fica mais difícil. Por sorte, deu para acompanhar. É, de qualquer maneira, vou continuar acompanhando. Dessa vez eu leio, prometo. Bom, mas a ideia foi essa, mais ou menos, né? Ver como que a gente pensa, ou como o BNDES pensa também, questões culturais, a própria literatura que também ajuda a dar uma cara, né, ao próprio banco. Beleza, Enfim, bem-vindo. Tomara que o clube te incentive a ler o livro, a ler a obra da Pagu. bom, Vera, vou ler. Vera, sua vez. Vera, você nos ouve? Será que a Vera foi pegar uma água? Ó, no chat ela não está falando, então. Depois a gente volta para Vera. Juliana, Quem não quiser bem-vinda. também falar, né, deixar à vontade Também também, né? pode comentar no chat. Poxa, gente, prefiro ficar aqui mais quietinho, não tem problema. Ju, seguinte, vou aqui te contextualizar, né? A gente está fazendo uma rodadazinha de apresentações. É só falar assim rapidinho quem é você e por que que você topou vir ao clube de leitura. O que que te trouxe ao clube de leitura? Meu nome é Juliana, estou na diretoria da FBNDES, soube enfim, desde da concepção, né, do clube de leitura, e eu vim porque eu nunca participei de uma roda de leitura, mas eu queria participar, ver como é que rola e também conhecer Pagu. Eu não conheço também, assim, eu sei que é homenageada da Flip esse ano, mas também não conheço obras e tal. E é isso, é isso, é ouvir mesmo. Ih, gente, valeu, Ju. A Vera disse que está aqui falando. A gente não te ouviu, Vera. Você está com o Vera, símbolozinho de tá mudo. microfone mudo. Tem Clica que no seu desativar microfone. o mudo. Acho que o microfone dela estava cortado. Será que a gente consegue desmutar a Vera? Não, né? Só ela. Vera, não sei se você consegue você mesmo tirar o seu mudo. Eu não sei se o Tiago consegue, eu tentei aqui e não consegui, não. Eu mandei um convite para que ela ative o microfone. Ah, boa. Bom, enquanto a Vera tenta. Vera, quando você conseguir,
Você vai tentando aí. No momento que você falar, a gente vai te ouvir. Aqui, para mim, você ainda continua como em modo mudo. Não sei se você está no celular ou no computador. Se for no computador, pelo menos no meu computador, o símbolozinho do microfone fica no canto esquerdo de baixo. Aí você tem que clicar nele para ver se ele ativa. Agora foi. Agora Agora foi. foi. Agora estou movendo, Vera. Bem-vinda, Vera. Agora em áudio. Agora em Foi. versão Eu Dolby conheço Stereo. bem a Pauliane e ela também me conhece. Eu sou aposentada desde 2018 e uma das coisas que eu amo é biblioteca. Infelizmente, não tem aqui, eu moro em Laranjeiras, tem uma aqui em Botafogo, mas a rua é muito deserta, não sei o quê. Aí eu costumo frequentar ali na Rio Branco, da Justiça Federal ali. Tem uma biblioteca muito interessante. E eu tenho muitos livros, eu tenho lido muito durante a minha aposentadoria, né? E tem uns assuntos assim que não tem muito a ver com vocês, mas eu participei de uma catequese aqui, minha religião é católica, eu sou daqui da Igreja Nossa Senhora da Glória, e aí eu tenho assim, muitas coisas que eu comprei, assim, 20 e poucos livros que eu estou assim, para poder ler, muito sobre a religião, mas aí eu já tive, em algum tempo atrás, esse evento lá é parecido com o da Flip, né? É parecido com o da Flip, né? Qual evento que é parecido com o da Flip? Esse que vocês vão ter agora lá em Paraty. É a Flip. É a É própria a Flip. Flip mesmo. Ah, tá, é a Flip mesmo. É a Eu sei Flip. que eu estive lá, é, a cidade não comporta tanta gente, na verdade, né? Não é? Comporta, mas fica ali no limite, né? Mas fica no limite com relação a restaurantes, tinha shows. Eu sei que a gente se diverte bem, né? E também tem aquelas salas todas, não dá para comportar todo mundo, é quem chega primeiro, é uma coisa assim. Mas o livro ainda não li, mas eu prometo que eu vou comprar, eu vou ler, mas eu acho muito interessante. Eu assisti no Multishow, eles apareceram, mostraram um pouco a gravação da Flip em si. Aí eu vi que fica lá no palco, fica a autora, fica. E é muito interessante, mesmo que a gente não tenha lido e depois passa a ler, é interessante as perguntas, o que eles mostram, o que eles apresentam. Eu acho muito interessante essa roda de conversa com relação ao livro. Aguça a nossa. Para a gente querer, não é? Para a gente querer mais, ler e tudo. E eu acho, antes de mais nada, independente da minha idade, a leitura é uma boa companhia. Com certeza. Para É uma todas as boa idades. companhia. É uma ótima companhia. Com certeza. Tá bom? Bem-vinda, Vera. Obrigada. A Vanessa entrou, saiu. Talvez ela esteja aí com um problema de conexão. Se ela entrar de novo, a gente pede para ela se apresentar rapidinho. Então vamos aqui cair de cara, de boca, de olhos, de leituras em Pagu e no Parque Industrial. Vou falar um pouquinho da Pagu, né, e do porquê que a gente escolheu esse romance aqui para o nosso clube de leitura, né? A Pagu, ela é a artista homenageada da Flip nesse ano. A Flip todo ano escolhe uma pessoa a ser homenageada. Normalmente é uma homenagem póstuma, salvo engano, teve uma edição da Flip lá atrás que homenageou algum escritor vivo. Eu acho que foi o Ferreira Goulart, mas não tenho certeza, talvez tenha sido o João Baldo Ribeiro. Mas a tradição da Flip é de fazer uma homenagem a uma pessoa que já tenha falecido, né? E a Flip, até pegando aqui o gancho do que a Vera falou, sobre a Flip estar muito cheia e tem lá as mesas principais, né? E que é difícil de conseguir lugar na programação. A Flip vem, ao longo desses últimos 5 anos, mais ou menos, 7, 5 anos, ela vem intensificando a sua própria diversidade, né? Então, isso se reflete de várias maneiras. Uma das maneiras é esse conceito de você ter uma programação principal, né, que é realizada pela organização que criou o nome Flip, que criou o evento Flip, e você ter diversas outras casas literárias que fazem a sua programação paralela, normalmente temática. Um outro reflexo dessa, e aí acaba que, como não dá para todo mundo assistir a programação principal, essas outras programações, cada um vai procurar ali, e agora eu vou na casa tal, agora eu vou ver a mesa tal, debate tal.
E um outro reflexo é que a Flip também procurou diversificar as pessoas homenageadas. Ao invés de só homenagear medalhões muito, né, assim, badalados, gente que era da Academia Brasileira de Letras, gente que ganhou prêmios, que tem obra extensa, a Flip começou a homenagear outros autores e autoras que trazem aí um outro tipo de contribuição à literatura, às artes, à história cultural do Brasil. E a Pagu se insere nesse contexto, né? A Pagu, ela não teve uma produção extensa de literatura. Ela tem 2 romances, né? Que é o Parque Industrial e o outro se chama... me escapou o nome. A Famosa Revista. A Famosa Revista, que é um romance posterior. Tem algumas obras menores, mas ela foi uma jornalista e cronista também de muita relevância cultural. Primeiro, porque ela não tinha papas na língua. Segundo, porque ela também trazia ali temas e visões, ângulos muito interessantes. Ela, inclusive, entrevistou, olha só, o Freud. Ela encontrou o Freud num barco, numa viagem que ela estava fazendo para a Europa e para a Ásia, entrevistou o Freud. E depois, mais para o fim da vida, ela se estabeleceu ali em Santos, né? Era uma cidade que ela tinha com a qual ela tinha uma relação muito, muito forte, né? Uma relação afetiva muito forte. E ela se tornou uma grande produtora cultural, uma grande no sentido de uma intensa produtora cultural em Santos. Ela passou, inclusive, ela teve uma ligação muito forte com o teatro amador. Ela produzia teatro amador, ela apoiava companhias teatrais amadoras. Então, ela teve também esse papel, e é isso que a Flip também procura destacar, né, iluminar, sobre essa importância de pessoas que fazem arte fora dos grandes circuitos, né, fora das grandes produções, né, dos grandes patrocínios, de gente que realmente se dedica a cultivar ali um público próximo ao fazer artístico e que procura cultivar, incentivar, produzir, realizar arte no seu local, no local onde vive, no local onde trabalha, que é um pouco do que a gente está fazendo aqui. Então, também, né, além da Pagu ser a autora homenageada pela Flip, a própria persona da Pagu dialoga com a nossa proposta aqui do Clube do Livro, do Clube de Leitura, né? E esse romance, em especial, o Parque Industrial, ele não só é a obra mais famosa e mais significativa da Pagu, como ele traz também esse aspecto de retratar uma realidade que é de um momento de industrialização do país, né? É um momento de uma espichada, né? Uma aceleração de um desenvolvimento econômico dentro do país e de uma mudança na matriz econômica do país, né? Em que você sai de uma matriz agrária e passa a uma matriz mais industrial. Tá? Eu não sou economista, eu não vou entrar aqui em teorias industriais, de industrialização, de desenvolvimento. Inclusive, a gente vê hoje, né, que, enfim, uma desindustrialização do país, mas a Pagu, o Parque Industrial, ele reflete e trata, ele aborda esse momento de uma mudança muito profunda na matriz econômica do país, e não só na matriz econômica, mas principalmente em como essa mudança da matriz econômica ela é também uma mudança cultural, ela é uma mudança social, e ela traz consequências, né? Traz impactos na vida das pessoas, em como as pessoas se relacionam, em como as pessoas se organizam. E quando eu digo organizam, não é só uma organização coletiva, profissional, mas organizações familiares, organizações amorosas, né? Como que os afetos se organizam. Então, também é um livro que dialoga com o BNDES, né? Um livro que fala sobre a realidade sobre a qual o BNDES se debruça, a realidade com a qual o BNDES trabalha e a realidade que o BNDES procura impactar. Então, a gente achou que, por todas essas razões, era muito bacana, né, começar essa proposta do Clube de Leitura com o Parque Industrial da Pagu. Gente, como eu falei lá no começo, é super aberto. Aqui é uma conversa super informal. Então, assim, vocês podem me interromper a qualquer momento. Pode tanto levantar a mãozinha aqui no Zoom. Acho que o Zoom tem esse mecanismo, né? O Teams eu sei que tem. Mas também não precisa. Vocês podem ficar com o microfone aberto ou abrirem a qualquer momento e falar, poxa, quero fazer aqui uma colocação, quero fazer uma intervenção.
Mas de tempos, e assim, aí vou repetir, né? E é muito bacana que tenha essa interação, porque senão fica uma coisa meio palestrinha aqui, minha falando, né? Da Pagu, do romance e tal. Eu não tenho, até vou aqui, eu não tenho formação acadêmica em teoria da literatura, nem em crítica literária, né? Eu sou um apaixonado por literatura e estudo o tema, mas estudo amadoristicamente. Então, todo mundo é bem-vindo para trazer suas próprias reflexões e para que justamente fique um papo bem dinâmico, né? Que a gente possa aproveitar as contribuições de todo mundo. Mas de tempos em tempos eu vou aqui falar, e aí, alguém quer comentar sobre isso e tal? Então, quero começar já a inaugurar aqui esse momento de provocação, digamos, para quem quiser aí falar um pouquinho, primeiras impressões sobre a Pagu ou sobre o livro, se conhecia a personagem que eu digo, a Pagu, né? Se conhecia a pessoa, se já tinha ouvido falar dela, ou se quer fazer alguma colocação sobre essa relação aí do romance com a nossa realidade. Tássio, eu ia até falar para você falar um pouco do livro para quem não leu, né? Mas eu vi que o Álvaro já levantou a mão. Então é bom que ele, como ele leu, ele já começa e a gente Já introduzi ali o tema do livro, né? Mas bem É, colocado. Vou falar mais um pouquinho, mas deixa o Álvaro falar também. é. Eu ia comentar, eu gostei muito de. Eu não conhecia a Pagu, eu nunca tinha lido nada, e o livro é um livro curto, né? Dá para ler rapidamente, e a leitura flui muito rapidamente. Às vezes é tão rápido que eu até me confundia com os personagens, assim, às vezes. Falei, cara, quem que é esse mesmo? Aqui tem vários, né? Que eu acho que ela vai desenhando um pouco o ambiente social ali que vai acontecendo. Um pouco isso que o Tati falou, né? Ali girando em torno desse Brasil que começa a ser um Brasil mais industrial, e me causou uma impressão muito forte realmente ela antecipar muito os problemas sociais, né? Ela vai no ponto assim certeiro ali da desigualdade que já nesse Brasil industrial, infelizmente é um livro atual, né? De certa maneira a gente ainda percebe a questão da desigualdade ainda é muito forte, né? Seria bom que não fosse assim, mas a gente percebe as mesmas, talvez em níveis um pouco diferentes em algumas questões, né? Questões trabalhistas, por exemplo, talvez a gente tenha avançado um pouquinho, mas com reveses, né? Como a gente viu nos governos passados, mas de qualquer forma a gente percebe esse retrato cruel que ela faz muito bem, né? A questão da prostituição, a questão da burguesia que dá uma banana para a classe operária e como a classe operária é desunida e não percebe, né? Não tem a consciência de classe para se unir, o desespero acho que a Rosinha lituana, né? Em tentar mostrar para os demais trabalhadores a necessidade da união para fazer frente ao poder econômico que vem avassalador e tirando, né, qualquer tipo de dignidade para as pessoas cuidarem dos filhos. Então, eu achei muito à frente. Eu me surpreendeu, né, na década de 30, uma mulher, né, e ela fala da questão da mulher também. Eu achei que antecipa muito bem também as questões feministas, né? Então foi um livro muito impactante, eu gostei muito. Eu vou, por enquanto, só falar isso, depois a gente entra em outros pontos. Foi É. ótimo, Álvaro. Desculpa, Paulo, você ia falar alguma Não, coisa? não, eu ia dizer isso. Eu fiquei surpresa, tá? Eu conhecia só ela como feminista à frente da época, não tinha parado para ler, né? E eu fiquei. Achei bem forte. Achei forte o livro. Assustador, como diz o assim, ver tudo que o Álvaro falou, como ela antecipou muitas coisas, e o tipo da escrita mesmo, assim, eu vi antes, é uma escrita bem, alguém tinha falado meio infantil, não vi nada disso, de escrita infantil, é uma coisa que eu tenho, assim, simples, talvez ela começa de uma forma muito simples, só que eu acho que não é isso que eu queria ouvir, no início eu achei ok, depois eu achei que não, mas não sei até que ponto é infantil ou estratégia, porque eu acho que ela faz uma coisa que a gente tem visto muito em alguns autores. Vai soltando as coisas, frases curtas, os capítulos curtos, não sei se é isso que é chamado um pouco de infantil, só que depois ela dá uma desenvolvida, faz uma costura por tudo que estava se passando supostamente individualmente, eu vi bem nos grupos, e vai, ó, depois para, assim. Então eu achei muito interessante que assim, que eu achava, comecei a ler assim, tá, e não entendia muito, vou. E quando ela costurou,
eu achei bem, me pareceu assim, um tipo de livro que eu vejo hoje que mais bem elaborado, às vezes, que vai toda uma vida de alguém, de vários personagens, e no final se entrecruzam. Ela coloca isso ali, de alguma maneira, mesmo de forma simples, talvez, mas se você vê que é um simples para uma coisa vanguarda total, eu achei que foi perfeito. Eu vou pegar aí o gancho das duas falas da Paula e do Álvaro para falar um pouquinho, assim, dar essa contextualizada a quem não leu o livro sobre como que é, né, o livro ali, o recheio, a carninha do livro, e para a gente continuar esse debate, né? O livro, ele tem um formato, digamos, uma estrutura, não é formato, acho que estrutura, que a gente chama de romance painel ou romance mosaico. Eu gosto muito da palavra mosaico. Então, para quem como é que é um romance painel, um romance mosaico? Ao invés de acompanhar poucos personagens em profundidade, ele traz aqui retratos de muitos personagens. E ele não se aprofunda muito nos personagens. Alguns são mais aprofundados do que outros, alguns são bem rasinhos assim, mas o que importa é esse mosaico, esse painel que surge desse tratamento coletivo. E como o livro realmente ele se debruça sobre essa classe trabalhadora, operária, urbana do início do século XX em São Paulo, então o formato, a estrutura do livro dialoga com o conteúdo. Quer dizer, então a gente pode, por exemplo, esse romance ele é muito inovador para a época, porque naquela época a maior parte dos romancistas brasileiros estavam tratando do ambiente rural. O Jorge Amado, José Lins do Rego, Graciliano Ramos, grandes romancistas, mesmo quando tratavam ali do urbano, como Graciliano Ramos no Angústia, né, que é um dos primeiros romances dele que se passa em Maceió, mas Maceió era uma capital pequena do Nordeste. Então você não tinha ali grandes romancistas tratando das metrópoles, né, da época. A galera modernista, da qual a Pagu faz parte, né, estava mais na poesia, ou então estava querendo recuperar ali um Brasil de certa forma mitológico, de certa forma o Brasil dos povos originários, como era o caso do Mário de Andrade com o seu romance Macunaíma. Macunaíma é um romance muito famoso, ele tem uma linguagem modernista, mas ele não trata da vida urbana. Né? Aliás, Macunaíma é um mito amazônico, né? Bem longe de São Paulo, digamos assim. Então, a Pagu ela é muito inovadora ao trazer esse cenário e esse campo de personagens urbanos, e não só urbanos, né? Mas urbanos proletários. Ele traz a classe trabalhadora, o romance traz a classe trabalhadora para frente digamos assim, do palco, né? É a classe trabalhadora que está ali como protagonista. E a Pagu faz essa escolha estética de, ao invés de se aprofundar nesse ou naquele personagem, ela retrata esses personagens de uma maneira coletiva, porque ela quer tratar de questões coletivas. É uma escolha estética. Né? Outros autores ou outras autoras poderiam trazer não, eu quero me aprofundar na vida e na história deste proletário, deste operário. Eu quero retratar as dores e as alegrias do dia a dia dessa trabalhadora aqui, dessa costureira, né? Por exemplo, dessa tecelã de fábrica. Seria uma escolha estética plenamente válida. A Pagu ela traz uma outra escolha, né? Que é uma escolha inusitada no cenário brasileiro na época, mas que é muito interessante, que traz possibilidades, né? E execuções ali, traz determinados voos literários muito interessantes. Eu acho que é legal, até para quem não leu o livro, pensar na lógica de um romance painel como esse, parecido com o que a gente tem no cinema. Porque talvez, né, vocês já tenham visto filmes painel, ou filmes painéis, não sei. Tem o Robert Altman, né, que faz muito isso, aqueles filmes que tem muitos personagens, ele vai indo de uma história para outra, de uma história para outra, de uma história para outra, os personagens se cruzam, mas assim, vagamente, né? E ele vai mostrando aquele cenário, às vezes é um ambiente também, né? Eu lembro de um filme que é no ambiente da moda, né? No mundo da moda, não lembro o nome do filme, acho que Prêt-à-Porter. Prêt-à-Porter é o nome do filme do Robert Altman. Então aí tem estilista, tem modelo, tem não sei o quê, tem o namorado do estilista, e ele não se aprofunda muito, porque ele quer mostrar aquele ambiente. Então é uma comparação legal de se fazer, né? O Paul Thomas Anderson também faz isso naquele filme Magnolia, que também é um filme que acompanha várias histórias que se entrecruzam. Magnolia é o Magnolia?
que se entrecruzam ali em algum momento. Então, essa é a estrutura do romance Parque Industrial. Né? O romance ele acompanha, de certa forma, ele retrata, ele não acompanha, né? Porque aí que tá, como não é aprofundado, ele não acompanha, ele retrata personagens da classe operária de São Paulo no início do século XX. E é bem assim um período, né? Tá sendo interessante, que é uma coisa que a gente viu, eu acho, nas tragédias gregas. Como é que chama? A Álvaro vai saber. Quando começa do meio. Média in res. Hã? Média in res. Porque assim, o livro começa, acontecendo a vida inteira, aí pega uma parte dali, aí mostra o que se acontece naquele período e acaba. E a vida segue, e a gente assistiu, como tivesse um grande filme passando, a gente pega essa parte daqui. Guerra de Troia, né? O que acontece nesse período. Eu achei isso interessante também, como foi feito. Média in res significa coisa no meio, que é quando você começa uma história no meio, você não contextualiza o começo dessa história. Então você não fala fulaninho nasceu, fulaninho cresceu numa família assim assado. Você fala, fulaninho estava indo para a fábrica, e aí ele viu uma greve, viu grevistas e resolveu participar. Então você não sabe, você ainda não sabe quem é fulaninho, né? Como é que foi a criação de fulaninha, né? Se é uma pessoa bacana, se não é, se é o vilão da história, se é o herói. Você pega a história no começo. E é muito legal. Fala, Álvaro. Não, eu ia falar que ao não aprofundar em nenhum personagem, ela consegue realmente dar essa visão panorâmica de várias pessoas que estão vivendo nesse Brasil desigual, né? Então é interessante, né? Porque apesar de não aprofundar, ela acaba conseguindo ter uma teia entre os personagens que faz a gente entender o período, né? E como eram duras as vidas daqueles operários, né? Daqueles trabalhadores, né? Exatamente. E a Pauli falando do Média in res, né, que é essa técnica de você começar a história já no meio da ação, me remeteu a uma outra referência que eu tive lendo o Parque Industrial, que é a Clarice Lispector. Por quê? Porque a Clarice, ela é muito comentado esse papel dela de trazer para o romance nacional a cena urbana. Né? A Clarice tem zero é um exagero. Ela tem alguns contos que são ali do interior, cidadezinhas do interior, mas a obra dela é muito mais calcada na vivência urbana. Ainda numa época em que isso estava começando a acontecer, né? O romance brasileiro ainda era muito calcado no rural, no regionalismo, e depois da Clarice é que ele vai se firmando como um romance que aborda as cidades, né? As grandes cidades. E a Pagu antecipa em 50 anos a Clarice Lispector. Né? 50 é um exagero, não, exagerei aqui, uns 30 anos, vai, uns 30 anos. Agora, por outro lado, a Clarice, ela faz justamente a escolha, né, para quem conhece a obra da Clarice, de se debruçar sobre a vida íntima, muito profundamente, dos personagens. E a Pagu, como o Álvaro aqui ressaltou de novo, ela faz uma outra escolha estética, ela traz um panorama. E aí a gente vai vendo a dureza da vida dessas pessoas, né? A gente se relaciona com os personagens de uma outra forma. Ao invés de mergulhar na mente, nos sentimentos dos personagens, a gente tem ali um contato com a crueza dessa vida. Agora, a Clarice também, ela antecipa esse recurso, não é que ela antecipa. Eu lembrei da Clarice porque ela chega num extremo disso que a gente chama de começar a história no meio. Para quem lê um romance da Clarice chamado Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres, que é um romance muito bom para quem tem dificuldade com a Clarice, acha difícil, acha muito hermético. Esse é o melhor romance, ele é curto, ele é mais simples, assim, ele é mais claro, ele é menos diferentão, digamos, ele é mais parecido com o que a gente está acostumado. Só que ele começa com uma vírgula. A Clarice começou um romance com uma vírgula. Você não sabe qual é a frase que estava ali antes. Ela começa vírgula e continua a história. Então é interessante ver que a Pagu, né, ela antecipou aí algumas técnicas que depois a Clarice vai radicalizar, né, digamos assim. Agora eu quero pegar o gancho do que a Pauli falou sobre a linguagem simples, né, que algumas pessoas até disseram que seria infantil, e eu acho que isso também é uma escolha estética. Então, quero ouvir aqui primeiro de vocês o que vocês acharam sobre... Quer dizer, o que vocês acharam do uso da linguagem simples
partindo deste modo de olhar de que isso é de que isso é uma escolha estética. Então, eu faço aqui algumas perguntas, né, para vocês aí pensarem, responderem, a gente conversando. Se vocês acham que essa escolha estética funcionou, ou se o livro ficou pobre, digamos, por causa disso, e por que que vocês acham que ela fez essa escolha estética? Por que que a linguagem dela é mais direta, é mais simples, é menos rebuscada, né? Não tem frases longas? Por que que vocês acham que ela fez essa escolha? E me digam aí se vocês acham que funcionou. Menos burguesa, né? Talvez, né? Porque ó, toda essa questão mais rebuscada pretende ser, às vezes, um simulacro da classe dominante para fazer. O Foucault trabalha muito nessa linha, né? De assim, eu vou inventar uma linguagem hermética aqui para ninguém entender. Eu acho que ela está querendo ser direta e reta para exatamente denunciar mesmo, né, o que está acontecendo ali, né? Essa foi a minha percepção. Então a linguagem dela cola bem com o que ela está querendo mostrar. É isso que eu achei. Boa. Paula, Vera. A Vera, eu não peguei se você leu ou não o livro, Vera. Não, eu não li, mas Não estou leu. interessadíssima em ler. Eu Maravilha. acabei de ler uma análise sobre o livro, na verdade, para ficar acompanhando um pouco a discussão, e acho que a escolha estética dele é muito boa, na verdade, por aquilo que o Álvaro falou, que é uma linguagem justamente para a classe trabalhadora que está sendo subjugada pela industrialização selvagem em São Paulo, naquele contexto. E ao mesmo tempo, se é prolixo ou não, o que importa é a densidade daquilo. Eu acho que ela consegue, pelo pouco que eu li aqui nesse tempo todo, ela consegue ter densidade o suficiente como para dizer que, de fato, ela pode ser uma linguagem também especializada. Ou seja, pode um literato pode ler isso, entender com profundeza, tanto quanto um operário. Então ela brinca com esse esquema. É a mesma que enfim, eu vejo por esse lado, né? Pelos comentários de vocês. Maravilha, Juan. Você tocou em pontos assim muito bacanas para a gente desdobrar. Porque, por um lado, é bem nessa linha, né? Ela procura uma linguagem simples que possa ser lida pelas pessoas que ela está retratando, né, de certa forma. Por outro lado, é um equilíbrio ali tênue entre você querer ser acessível, mas não deixar de lado essa preocupação estética que ela tinha. Então ela queria ser simples e acessível e compreendida, mas ela não queria ser simplória, ela não queria escrever um panfleto. É uma obra literária, é um romance literário. Então ela navega aí, ela tenta navegar nessa linha tênue, né, entre esses dois aspectos, em ser acessível, em denunciar uma situação, né, de opressão selvagem, né, por esse capitalismo. Ela era uma militante comunista, mas que aquela obra não fosse simplesmente um panfleto convocando para uma greve operária, para uma revolução operária, porque não era isso. Aquilo era um romance. Inclusive, aqui um momento interessantíssimo. A Pagu, ela foi a primeira, ela era uma militante comunista, né? E o livro também, para quem leu, deixa isso muito claro. E ela foi a primeira mulher presa política no Brasil. Ela foi presa por participar de uma greve em São Paulo. E como que ela foi presa, né? Assim, não foi só por estar na greve. Isso foi uma coisa que eu achei muito impactante por parte, em saber, né, da biografia dela. Durante essa greve, teve um colega operário que foi alvejado pela polícia e ela foi lá pegar o cara, literalmente pegar o cara nos braços e tentar tirar o cara do conflito e tentar ali ajudar o cara que estava ferido. E foi assim que ela foi pega pela polícia, que ela foi capturada pela polícia. E aí ela se tornou, aí ela foi presa, né? Foi lá, foi a primeira prisão dela, depois teve outras. E aí ela, enfim, se tornou, né, tem essa alcunha aí, digamos assim, triste, né, digamos, mas também de muita força, de ser a primeira mulher presa política do Brasil. Depois ela foi presa outras vezes. Depois ela, inclusive, se decepciona com o comunismo na forma como implementado pela União Soviética, e o segundo romance dela é sobre isso. A famosa revista é um romance ali meio satírico, né, falando mal ali dos aparatos estatais comunistas.
Mas nesse romance, no Parque Industrial, ela caminha nessa linha de eu quero fazer uma obra artística, então eu quero que haja aqui uma experimentação da linguagem, eu quero que seja arrojada a forma de dizer, mas eu não quero que seja uma forma burguesa antiga, uma forma rebuscada, uma forma de... que ela até, em alguns momentos, critica no próprio romance de salão, de arte de salão. O povo ali nos salões da alta sociedade, nos bailes da alta sociedade, declamando poeminhas e falando e tocando piano. Então, isso é muito interessante, né? É muito interessante como a forma que ela usa obedece a determinadas intenções dela, mas ela não coloca a forma artística como um mero instrumento de denúncia política. Ela tenta conjugar, né? Ela tenta organicamente entrelaçar as duas coisas. E o que é muito interessante é que nem sempre ela consegue. Isso, né? O Juan também trouxe uma informação muito legal, né? De que ele procurou ali uma análise sobre o livro. Eu também fui ler análise sobre o livro. Aliás, eu nem mostrei o livro, né, gente? Olha isso. Essa daqui é a minha edição, Parque Industrial. É uma edição antiga, eu comprei num sebo. Deixa eu tentar mostrar aqui. A minha é Vocês essa. compraram a edição nova. Eu comprei uma edição de Não, sebo. a minha é Kindle moderna. E a Era a minha mais rápida e a mais barata que tinha para eu conseguir ler a tempo. da editora Universidade da editora Universidade, meu Deus, da editora universitária da Universidade de São Carlos, a EduFSCar. E aí tem um prefácio aqui de um professor, ele fala, olha, tem hora que o livro é mal sucedido. Ele fala, na verdade, que a qualidade estética do livro é irregular. E realmente, se a gente lê ali com atenção, eu vou pegar aqui uns pedacinhos, ó. É o Geraldo Galvão, esse seu, tá? Que faz o prefácio, não? Deixa eu ver aqui, Geraldo Galvão. Não peguei o nome do... Geraldo Galvão Ferraz. Tá bom esse prefácio mesmo. Não é? Aí tem um pedaço aqui, ó, cadê? Que eu até marquei assim, marquei tipo, né, como se eu estivesse conversando com a Pagu, falando, Pagu, isso aqui não precisava, cadê? É o momento que ela repete, ela fala de alguns imigrantes que chegam no Brasil. Eles chegam no Brasil, ela fala que até a família da Rosinha Lituana, Alva, que é uma personagem muito importante, que é, né, imigrante da Lituânia. Ela fala, depois tinham sido endereçados, os pais da Rosinha Lituânia, tinham sido endereçados como escravos para a fazenda feudal que os escravizara aos pés de café. Gente, na mesma frase você usa escravos e escravizara. Fica esquisito, né? Então você vê que tem alguns momentos, e é muito interessante ver que na maior parte das vezes é quando ela deixa a qualidade artística para ser denuncista demais. Então a gente vê que não funciona. Não, pera aí, você está fazendo um romance, você tem que dar aqui uma garibada nesse texto. E por oposição, eu achei os momentos assim em que ela faz denúncias que me tocaram profundamente, mas que não são óbvias, que ela coloca aquilo de um jeito sutil. E é isso que a arte faz. É isso que é muito interessante da gente ver quando uma obra artística é boa, é boa e politizada, sem sacrificar a qualidade em prol desse teor político, né? Você tem que saber conjugar as duas coisas. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui algum outro trecho em que ela, peguei aqui a fala de um personagem. Tem um personagem que é o Alfredo, que ele é um cara rico e ele vai tomando consciência de classe e ele abandona a classe dele, a riqueza dele, né? E vai se juntar aos proletários. É até muito interessante também porque ele funciona como um alter ego da Pagu, porque a Pagu viveu entre os operários para construir o romance. E aí tem ele dá umas escorregadas, né, também, né, o Alfredo, né? Oi? Ele, apesar de mudar de lado ali, ele dá umas escorregadas e ia denunciar. Depois ele tenta dirigir ali a galera, né? Exatamente. Mas aí no começo, quando ele está conversando com uma moça que é proletária, ele fala assim, eu desejaria conversar com você. Aí a moça responde, tenho que trabalhar.
Então, só aí você já tem uma sutileza, uma frase muito direta, quer dizer, ela não está falando, você não se preocupa comigo, que eu tenho que trabalhar. Você já entende a coisa. Aí ele responde, você pensa que estou querendo abusar de uma trabalhadora? Porque ele sentiu ali uma tensão sexual, né, digamos. E aí ele fala, engana-se. Pessoalmente, você não me interessa. É a sua classe. Aí, por que essa frase é interessante? Por que esse trecho é interessante? Né? Uma das razões pelas quais ele é interessante. Porque a Pagu revela na fala do personagem que ele não está se interessando pelas pessoas. Ele está se interessando ali por um estereótipo, pela classe trabalhadora. E aí, de novo, por isso que é interessante que é um alter ego um pouco da Pagu, porque ela faz esse romance painel, ela não desce, né, na individualidade das pessoas, ela está ali retratando uma classe. Mas, quer dizer, ela não precisa dizer assim, ela não precisa colocar um narrador para falar o Alfredo não se interessava verdadeiramente pelos indivíduos, pelas pessoas humanas, ele só se interessava por teorias políticas e econômicas. A fala dele revela isso. Então, quando ela faz isso com sutileza, a coisa funciona. A gente vai ali navegando e vai se impactando, né, pelo que ela está narrando. Aliás, o livro nem tem narrador, não tem narrador assim. Olha, eu maluco aqui achando que não tem narrador. Olha, é um pouco. Não, porque e tem hora assim que mostra esse movimento, né? Que o Alfredo, assim, a carapuça, mas assim, é um pouco esquerda caviar, né? O Alfredo estava ali no esquerda caviar, né? Assim, estava Exato. lá no hotelzinho dele, no bem bom, mas estava preocupado com a classe toda, assim. Há um pouco a diferença, talvez, é isso. Não era com as pessoas, ele queria entender, talvez, a classe, não queria fazer parte daquilo. Eu acho mais do que melhorar a vida de quem estava ali, ele queria, parece que pertencer, ter uma experiência de estar ali, né? É isso. E você vê que demonstra ainda um momento dele de muito, em que ele está muito autocentrado, né? Ele fala que ele se interessa pela classe, mas no fim é isso que você falou, Paulo. Ele quer pertencer, ele quer compreender algo que ele não compreende, mas porque ele não compreende, ele quer compreender. Então ele não está ali interessado pelas pessoas de verdade, né? Que outros trechos vocês, Álvaro e Paulo, que leram ali, que chamaram a atenção, que vocês ficaram ali ecoando dentro da cabeça? Tem algum trecho aí especial que vocês queiram compartilhar com a gente? Cara, Assim, eu achei legal porque ela solta, né, umas pitadas, assim, ela não vai profundamente, mas é o que você falou, né, tá? Se ela consegue, às vezes, num diálogo, jogar um tema importante, me marcou muito, eu não sei se eu vou achar rapidamente agora, mas logo no início, eu vou tentar achar, mas eu achei muito interessante que uma operária comenta assim, o fascismo, o que que é o fascismo? É aquele negócio lá do Mussolini, tipo, como se não tivesse aqui no Brasil, aí a outra fala assim, não, tem fascismo aqui no Brasil, sim. Eu achei legal, depois ela meio que passa rápido sobre isso, mas eu fiquei pensando, e eu acho que devia ser Lembro desse muito trecho. a origem do movimento integralista ali, São Paulo, Do né, Clube São teve Paulo, com certeza. muito forte isso, né? Então eu acho interessante como no diálogo ela rapidamente ela coloca questões, né, assim, importantes, mas que você realmente vai percebendo o contexto, né, geral a partir de um diálogo aparentemente, digamos, inocente, vamos chamar assim, né? Então, deixa eu ver se eu acho enquanto vão falando aí. Você, Paulo, teve algum trecho que te marcou? não, na verdade, que eu lembre agora, não, sou péssima para isso. Mas, assim, me chamou a atenção que você falou agora, eu não lembrava, essa prisão dela, né? Então, eu acho que ela coloca no romance muito de vivências dela, né? Porque tem aquela hora também, tem a hora daquela greve que No final. atiram no cara negro, que eu, falando rapidamente, olha aqui no prefácio, fala exatamente isso. Esse corpo que ela foi levar é do homem negro que estava falando, né? E tem essa parte ali pelo final, do cara negro ali naquela. Provavelmente foi a situação na qual ela foi presa. Talvez Bem parecida, Aí, né? da Concórdia. Assim. isso me marcou também muito esse desenho que ela faz da polícia, né? Como a polícia acaba sendo um instrumento de dominação e eles gritam, os manifestantes gritando, falando assim, cara, vocês são trabalhadores igual a nós, né? Vocês tinham que voltar às suas armas
para os seus tenentes e coronéis que estão ali, não para a gente. Aí eu tenho um que fala assim, caramba, eu tenho que voltar, porque a minha, acho que era a esposa dele que estava, Minha né, companheira na está aí entre as manifestação. grevistas. Minha Qualquer companheira estaria, eu não semelhança é posso. mera coincidência, né? É. Muda muito, assim, como diria, tem um grupo de teatro lá de Natal que eu gosto muito, tem duas peças incríveis, Jaci e a Invenção do Nordeste, vocês deviam ver, que eles falam algumas coisas de antigamente, que se passam hoje ainda, ainda bem que mudou, né? Tem um jargãozinho que eles dizem, assim, ainda bem que está tudo diferente, não lembro agora. Só que Eu não, lembro né? isso e ouvindo o Álvaro agora, mas ainda bem que agora mudou, né? Sendo que até hoje os gritos são os poucos mesmos, né? Que se É. faz na manifestação. Não, e E, ela ó, consegue também, com maestria, mostrar como não sai nos jornais, né? Não é notícia o assassinato do trabalhador ali, ou o estupro da moça. Então, isso realmente, É, infelizmente, é algo que se repete, né? esse também é um aspecto muito interessante, raríssimo. Álvaro. Para quem for ler o livro, né, não fique, como é que eu vou dizer, esteja preparado, porque o livro é muito, não é explícito, na verdade, mas ele toca em diversos tipos de violência, inclusive violências sexuais, sem medo de tocar nesses assuntos, né? Ele revela ali, ele aborda essas violências que a classe trabalhadora sofre desde essa época, desde antes, né? Assim como a gente sabe que durante a escravidão havia muita violência sexual, durante esse começo aí da industrialização também havia muita violência sexual contra as classes mais baixas e continua havendo, né? E é muito interessante, você mencionou tanto a Paula quanto o Álvaro, né? Mencionaram essa greve final, e ali também tem um trecho em que ela derrapa nessa, nessa questão de como fazer a linguagem refletir a intenção e o propósito e o contexto da obra. Porque aí tem dois ambulantes ali vendo que vai rolar uma greve, vendo que a polícia está chegando, e aí um deles fala, marquei aqui, os vendedores de amendoim se ajuntaram. Aí um deles fala, vai haver frege. Frege é briga, né? Só que haver nem a gente fala, assim, né? Vai ter. Isso, até na época lá dos modernistas, tem um poema famoso do Mário de Andrade. Do Mário? Não, acho que é do Oswald de Andrade, que trata exatamente dessa distinção. Pronominais, não é? Pronominais. Exatamente, pronominais, né? Que ele fala Perdão. assim: dê-me um cigarro, diz a gramática culta de não sei quem e não sei quem, mas o povo na rua fala: me dá um cigarro, Me dá um né, cigarro que é a aí. colocação do me. E aí uma outra briga também famosa, né, entre os gramáticos, entre quem quer preservar a linguagem culta, é o uso de ter, do verbo ter, como sinônimo de haver. Aí tem o poema do Carlos Drummond de Andrade, né? Tinha uma pedra no meio do caminho, que aí né, a galera mais antiga dizia, não, tem que ser havia uma pedra no meio do caminho. Então você vê que tem hora que ela dá uma derrapada, tem horas que ela dá uma derrapada. Mas tudo bem, né? Contradições, né? Não existe livro perfeito, não existe obra perfeita, assim como também não existe ser humano perfeito. Lembrando que ela tinha o quê? 22, né? Acho que 23 anos, ela era Era muito nova. era uma menina, assim. É, Tudo bem, bem vivida já, mas assim, era muito nova, bem muito lembrado, jovem, né? bem lembrado. A gente sempre fica muito bem lembrado, porque inclusive, como escritor, né, a minha referência acaba sendo, bom, a própria Pagu, mas quando eu penso assim, a Clarice Lispector também lançou o primeiro livro dela, ela tinha 20 e poucos anos. O Arthur Rimbaud revolucionou a poesia com 17. Eu falo, pô, eu tô aqui com 40, tem hora que eu leio que eu escrevi, acho uma porcaria. Mas ninguém precisa ser Rimbaud, né? Ninguém precisa ser Clarice Lispector. Mas realmente, a Pagu era muito jovem quando ela lançou esse livro. E aí, mas tem dois trechinhos aqui que eu queria destacar. Daqui a pouquinho a gente já está ali. A gente tem mais uns 15 minutinhos, né? Pessoal aí do nosso apoio. Eu não sei quanto tempo ficou marcado o clube, se é 1 hora e meia. Na minha cabeça estava 1 hora, mas a gente tem um A chorinho, gente correto? pensou 1 hora e meia. 1 hora e meia. Não, então 1 hora e meia tá beleza. Então vamos lá. Então vamos em frente. Mas 1 hora e meia, sim, mas vai aí, vai que vai. Ó, tem um trecho também mais pro começo em que é uma madame, né, que vai na oficina das costureiras e aí ela tá lá tendo diálogo que o vestido dela estão dizendo que não vai ficar pronto e aí ela fala: o meu pijama, porque ela quer dar uma festa do pijama, o meu pijama é para amanhã, vai ser um colosso a minha festa.
Vou fazer furor aparecendo de pijama aos convidados. Vou ser a iniciadora das noites íntimas. Os jornais hão de falar. O primeiro time vai gozar. Então, de novo aqui, ela coloca a vaidade fútil dessa senhora, dessa madame, sem precisar vir um narrador e ficar detalhando. Ai, a madame era uma senhora fútil. Você vê que não tem adjetivo, é a fala da personagem que revela a personalidade dela. Então, isso é que é a habilidade na escrita. E por que eu quero chamar a atenção da gente para isso? Não só para chamar a atenção pela qualidade do que a Pagu faz, como porque hoje em dia, muitas das vezes, a gente procura na literatura juízos de valor muito mastigadinhos. Quer dizer, se a gente acha que aquela personagem é arrogante, a gente fica querendo que em algum momento o autor ou a autora digam para a gente com todas as letras, reafirmem a nossa impressão de que a personagem é arrogante, ou de que a personagem é ingênua, ou de que a personagem é manipuladora. E isso é um vício que a gente vai adquirindo. E aí eu chamo a atenção para a gente procurar desconstruir esse vício. Porque esse é um livro muito bacana para fazer isso. É um livro em que o papel do leitor como um coautor, como alguém que constrói a narrativa nas lacunas que a autora deixa, é um papel muito legal que a gente tem para fazer. E, normalmente, a gente acaba se enriquecendo muito quando a gente exerce esse papel com coragem, com cara de pau, e não fica procurando os livros em que está tudo mastigadinho. Fulaninho era corajoso, né? Aquelas descrições de personagem. Nossa, quando eu pego um livro que fala fulaninha era uma jovem corajosa, destemida, eu falo, amigo, deixa eu ver que ela é corajosa. Me mostra essa coragem dela. Ao invés de ficar descrevendo a personalidade dos personagens. Então, isso é uma construção que a Pagu faz muito bem e que eu acho que é muito legal a gente procurar exercitar em outras obras, né? Tássio, é um pouco diferente do que você está dizendo, mas, assim, essa questão de ficar em aberto, ser superficial, eu acho que abre um espaço para a imaginação da gente na vida, o que seria a vida de cada um deles, né? Eu fiquei muito assim, lógico que eu, não para todos, para alguns deles eu escrevi, sim, se eu tivesse o dom da escrita e não fosse uma ousadia com a Pagu, eu já teria feito assim, como é que a gente chama hoje nos episódios de Star Wars, os filmes do mês explicando tudinho, eu já tinha feito um livro para cada personagem que ela coloca superficialmente, porque eu termino mentalmente imaginando a vida de cada um, antes, depois, durante, para onde vai, para onde não veio. Eu achei isso bom também, assim, de ela não dar tudo. E cada um de nós vai ter uma percepção diferente. Tem uma questão que vai ser comum, essa percepção vem da arrogância, mas a imaginação do que vem, cada um vai ver um personagem por um viés diferente, né? É gosto com cada um. Eu gostei disso. Isso é legal mesmo. O romance é maior do que essas poucas páginas, digamos, né? Porque a gente acaba preenchendo, né? Tem uma tática que também vai nessa linha. Eu me lembro que no Madame Bovary, né? Que o Flaubert tem um estilo bem diferente, que ele é mais detalhista, só que ele usa talvez táticas de escrita diferentes, com a mesma ideia da Pagu, no sentido de que quando a Madame Bovary está lá dentro da carruagem junto com o amante dela, ele não fala nada do que está se passando dentro da carruagem. Ele vai descrevendo os quartiers, lá, os bairros, né? Vai descrevendo todos os bairros e a gente sabe que está rolando uma massa ali dentro, mas ele não fala uma vírgula, né? Mas é engraçado como a gente preenche aquele vazio de descrição interna através. Isso é não presumir, né, que o leitor é um idiota, né? Eu acho que a Pagu faz isso também, né? Ela deixa, ela sempre joga assim as pitadas e sai fora, né? Então isso abre muito espaço para a gente criar junto com ela, né? Ju, muito bom ter você aqui. Continuando esse ponto. Tem um ponto que você citou também, Tássio, desculpa. Eu cheguei a ler até a 25 durante a reunião. E foi justamente quase que próximo à frase que tu chamou a atenção.
que me chama mais atenção um pouco, assim, é que isso, exclama a costureira empurrando-a com o corpo para o interior da oficina, né? Só que o que Aham. me chama a atenção é logo depois que a mulher fala assim, olha, você pensa que vou desgostar, mademoiselle, por causa de umas preguiçosas? Hoje haverá serão até 1 hora. Eu não posso, madame. Só esse diálogo entre mademoiselle e madame, de eu sei, eu sou letrada, eu sou arrogante, eu falo em outra língua, e a subjugar a mulher e tudo mais, demonstra os limites e ela explora em 3 linhas. Basicamente, ela sintetiza toda uma obra maior, né? Mas é isso que, esses limiares, eu acho que ela também me parece que ela brinca muito com naturalismo, de certa forma, com naturalismo, que estava em voga provavelmente naquela época, mas eu cheguei a ler até esse pouquinho aí, eu acho que é muito legal, porque o legal desses autores é que eles brincam com os limiares, né? O legal é que eles brincam com nossa percepção como o Álvaro falou, a gente preenche o vazio que o vácuo, que não é um vácuo, na verdade, está ali, mas a gente preenche de forma criativa, né? Ela faz com que a gente preencha, na verdade. É exatamente isso, é o que você falou, não é um vácuo, é uma construção de espaço intencional para que a gente preencha esse espaço que está ali intencionalmente em branco, né? Com alguma margem para a gente poder dar esse recheio, essa carninha, né? É muito interessante, você falou do naturalismo, Juan. Por um lado, essa técnica, assim, essa técnica de você não dizer tudo, uma das expressões máximas dela na literatura brasileira vem do nosso maior naturalista, que é o Machado de Assis, que é o Dom Casmurro, em que por anos se acreditou que a Capitu tinha traído o Bentinho, até que alguém veio e falou: peraí, você só tem o Bentinho dizendo que a Capitu traiu ele. Não tem nenhum outro personagem do livro que afirma isso. Não tem nenhuma cena em que ele pega a Capitu traindo ele. O cara é neurótico, chato pra caralho. Todas as menções dele da traição são aqui. Ah, eu vi uma coisa, eu peguei um olhar, um clima. Então, no fim das contas, e hoje em dia, esse dilema maravilhoso da nossa literatura de será que Capitu traiu ou não Bentinho? E a maioria das pessoas diz que não, mas que o legal é você não ter essa certeza. Né? O legal é não ter essa certeza. Tem uns outros pedaços aqui do livro em que a Pagu também constrói isso muito bem. E eu fiquei pensando aqui, é muito interessante também que eu acho que parte desse nosso vício atual de querer a coisa muito mastigadinha vem do audiovisual. Porque no audiovisual ele dá menos margem para essa dúvida ou para esse espaço que a gente preenche. Né? Então a gente está tão acostumado a ter tudo muito explicado, a ver as coisas no filme, na minissérie, que quando a gente vai ler um livro, a gente acaba carregando para a literatura essa lógica do que eu quero ver tudo acontecendo, eu quero ver tudo explicado. E a literatura trabalha com uma outra lógica. Né? Então, se a gente tenta não é se a gente tenta, se a gente deixa de aproveitar a lógica própria da literatura, a gente deixa de aproveitar a literatura, de aproveitar qualidades literárias. E mesmo no audiovisual, eu particularmente, depois que eu passei a estudar realmente narrativa, né, técnicas de narrativa, olha, é insuportável assistir série comigo, porque eu começo a falar assim, agora vai acontecer isso, agora vai acontecer isso. Porque você entende tudo que vai acontecer. Você já, né, Spoiler, vai dando spoiler. não, quando é uma obra bem feita, assim, inovadora, não. Mas quando é mais do mesmo, você fala assim, olha, isso daqui é... aproveitando aqui que a gente está falando de casa queer, né, de temática LGBT, tem um seriado que fez muito sucesso recentemente, que se chama Pose, que é sobre a cena de dançarinos e dançarinas de ballroom, de Vogue em Nova York, dos anos 80 e 90. Então, é uma cena muito LGBT, né? As personagens são, na sua grande maioria, pessoas LGBT marginalizadas que viviam essa cena cultural. Então, muitos amigos meus falaram, você tem que assistir a série, você tem que assistir, é incrível. Eu comecei a assistir, eu falei, gente, assim, com todo respeito, representatividade importa, é muito interessante você ver pessoas trans e tal. Só que, assim, isso aí é lua de cristal com
versão gay em Nova York. Assim, eu já vi Lua de Cristal quando eu tinha 10 anos de idade, que é um filme da Xuxa, né? O Juan não sei se conhece. Mas, assim, a estrutura narrativa era muito parecida, entendeu? Então eu começava a adivinhar, ó, agora essa pessoa que acolheu esse garoto aqui, ela vai lá na escola de dança que o garoto perdeu a prova de dança porque ele não conseguiu chegar na hora, porque ele estava morando na rua, e ela vai lá, vai dar uma tremenda lição de moral na professora de dança, dizendo como que ela tem que entender e a dificuldade da molecada, e que ela precisa aceitar, deixar o cara fazer a prova de novo, porque é o sonho da vida dele. E é exatamente isso. É exatamente isso que ela vai lá e faz no seriado. Então, assim, o seriado... Aí eu até comentei, eu falei, olha, pra galera jovem que não assistiu Lua de Cristal, o seriado faz todo sentido, porque é uma história muito bacana, com um tipo de personagens que não tinha na TV antes. Mas a estrutura narrativa não traz muita coisa nova. Então, mesmo no audiovisual, a gente tem estruturas narrativas que são inovadoras, que não mostram tudo para a gente, e tem estruturas narrativas que ficam repetindo mais do mesmo. Até esses reality shows, se a gente vai olhar, de Masterchef é tudo o mesmo formato. Olha, são 5 pessoas, vai ter um desafio, aí depois vai ter uma prova final, É aí tipo vai uma ter os franquia do jurados, aí vai audiovisual, ter um né? pedaço que conta a historinha prévia da pessoa. É uma fórmula. E a gente fica viciado nessas fórmulas. Então, a literatura, eu acho que é um campo, talvez, com uma possibilidade maior da gente desconstruir esses vícios de como navegar e interpretar e aproveitar uma obra artística, né? Às vezes, a pintura abstrata também é muito boa para isso, né? Porque a gente olha para uma pintura e fica tentando assim, o que essa obra quer dizer? Às vezes ela não quer dizer nada, às vezes ela só quer brincar com as cores. Às vezes ela só quer que você sinta a vibração daquele desenho que vai te perturbar. Então, pintura abstrata também é muito legal para a gente desconstruir esses vícios de interpretação mesmo, né? E a literatura também é muito legal para isso, porque na literatura a gente pode desconstruir e criar pedaços, né, que estão ali, talvez em branco, talvez cinzentos, a gente não sabe, né, se o personagem é manipulador ou se ele é realmente ingênuo, e aí a gente vai ter que criar a nossa visão do personagem, né? E a Pagu faz isso muito bem, né? Em alguns pontos, em alguns trechos, ela faz isso muito bem. E aí, como é um romance curtinho, né, o Álvaro ressaltou isso no início, como é um romance curtinho, dá para ir fazendo isso e pegando e treinando esse jeito de navegar uma obra literária, né? Isso eu achei que é muito legal do romance. É legal isso que você falou, Tássio, porque acho que o Nietzsche denuncia muito essa força predominante, que é a força apolínea, né, da segurança, da certeza. Acho que é um modo de vida ocidental que a gente acabou desenvolvendo que se manifesta em todos os campos, né? Inclusive até nas artes, às vezes tem essa tendência da literatura explicadinha ou dos audiovisuais também, né? E o Nietzsche está falando, cara, tem que dar um peso ali para a insegurança, para o aleatório, para o inesperado, para o não estar tudo dito, que é a força dionisíaca ali, né? E eu acho que a gente que é do mundo jurídico também vê isso, né? Na parte jurídica, se quis também contemplar tudo na norma, quando na verdade você tem que lidar bem com as incertezas, né? Porque a partir de princípios mais abertos é que você vai conseguir, às vezes, uma justiça ali do caso concreto e não aquela paranoia da segurança jurídica, né? Sempre, né? Acho que aí até uma provocação para a colocação que o Juan fez, né? Talvez o próprio BNDES, não sei, eu fiquei pensando assim, como o romance da Pagu possa ser um ensinamento também para a gente lá no banco, de ficar um pouco mais aberto a dizer, cara, eu não sei tudo assim, do Brasil e das necessidades que o BNDES pode ajudar a população. Então, talvez se abrir um pouco para um diálogo e ter uma humildade maior, digamos. É claro que a gente tem digamos, uma produção e excelentes economistas no banco, né? Mas eu fico pensando que talvez se a gente dialogasse mais e tivesse mais aberto a falar assim, cara, eu não sei tudo, né? Vamos entender aqui a real necessidade da população, talvez o banco pudesse melhorar, né, a função desenvolvimentista dele,
que é um instrumento de redistribuição de renda em última análise, né? Então, acho que a Pagu vai bem nesse caminho de não deixar tudo explícito, né? E não é, então, um romance, digamos, pornográfico, no sentido de que não deixa tudo explícito, né? Nas entrelinhas tem muita coisa, né? Ótima colocação, Álvaro. Acho que você conectou pontos aí muito bacanas, assim, trazendo Nietzsche e desdobrando isso, né, para nossa realidade prática da vida. Acho que você fez aí conexões, né, da literatura com outros campos muito legais, e acho que é por aí mesmo, né? Acho que inclusive que você toca numa questão, né? O Nietzsche é esse filósofo que é muito sintomático, emblemático dessa virada, né, do século XIX para o XX, que a Pagu também está falando aí dessa virada, que é uma aceleração e uma radicalização do que começa lá na Revolução Científica e no Iluminismo, que é essa tentativa essa ideia da humanidade de racionalizar tudo, e achando que vai conseguir racionalizar tudo, que vai abranger todo o conhecimento, que vai conseguir catalogar tudo, a ideia da enciclopédia, de você ter um livro, né, uma coleção de livros que vai reunir todo o conhecimento. Isso não existe, gente. Isso é ficção, né? Isso é uma quimera. E também isso na arte, né? Quer dizer, se você não vai conseguir retratar todos os personagens, toda a vivência dos personagens, a gente não vai conseguir, como o BNDES ou como qualquer outra instituição, dar conta de todos os aspectos da realidade. E se a gente abandona essa ilusão, se a gente abandona esse desejo muito, muito utópico, mas que foi um desejo que orientou de verdade a maior parte dos intelectuais por séculos, né? O positivismo que inspirou a nossa bandeira, a ordem e progresso, inspirou a nossa república, é isso, né? É uma lógica de que você vai sempre caminhar no sentido do progresso e que você vai conseguir planejar e orientar e congregar todo o conhecimento e enfim, toda a ordem social. A partir do momento que você abandona esse desejo utópico, você consegue efetivamente manejar melhor a realidade prática. Você não está preso a essa ilusão utópica de que você vai dar conta de tudo, né? Então, se o BNDES, por exemplo, realmente disser, assumir eu não sei tudo e eu não vou conseguir planejar tudo, planejar considerando todas as variáveis, que vão ter variáveis que eu não consegui enxergar de antemão, se você assume isso como premissa, como parte do processo, provavelmente você vai ter um processo mais flexível e que, portanto, tem mais, talvez, chance de dar certo. E isso também se aplica na nossa interpretação artística, na nossa relação com obras de arte, né? Isso realmente foi uma reflexão muito legal, muito bacana. O pior é que o fundo também corrobora bastante, porque tem um Van Gogh atrás, que revolucionou totalmente a estética da pintura, né? Colocando cores muito simples e contrastes muito, vamos chamar assim de bobos, que não são, né? São releituras de mundo, né? Acho que. E tem uma coisa, vocês que chamaram o BNDES para trás, que se esquece muito, é que os projetos não começaram com, sei lá, com a Comissão dos Estados Unidos, Brasil, e o BNDES, como sempre conta na história, né? O BNDES começou no projeto década de 20, 30, já tinha pessoas pensando em um projeto desenvolvimentista, um projeto industrializante, que a Pagu já está denunciando, inclusive, que é desumano, né? Que o Banco do Brasil vai financiar, depois passa a mesma missão para o BNDES. Então, é mais ou menos por aí. Ó, eu queria que. Agora a gente está chegando perto de 1h30, né, Paulo? Eu vou fazer mais uma colocação aqui, destacar algo que eu acho legal e que vem ainda na esteira do que a gente está conversando aqui. E aí vou abrir aqui para as considerações finais também de vocês, quem quiser aqui dar uma última palavrinha. Uma outra coisa que eu acho muito bacana de destacar na Pagu, e isso eu acho que ela faz mais no começo do livro, depois, para mim, ficou menos evidente no final. Que é quando você tem um jeito de dizer as coisas que sutilmente é inovador, é diferente, é fora dali de uma informação muito prática, muito objetiva, e que nem sempre a gente se dá conta do quanto isso é legal, do quanto isso traz uma qualidade literária. Eu sempre acho que um bom livro, ou uma boa história, uma boa narrativa,
é quando aquilo é tão bom que eu quase não consigo dizer por que é bom. Porque isso significa que o artista, né, a Clarice Lispector faz isso de uma maneira incrível, né? Eu vou aqui abrir um parêntese, né? Quando eu fui escrever e revisar o meu livro de contos, eu falei, deixa eu reler os grandes contistas da literatura brasileira e aí eu fui reler, mas assim, reler como aluno, eu queria destrinchar o que eles estão fazendo que é tão bom. E aí eu começava a fazer isso com a Clarice, quando eu me via, eu já estava completamente perdido, eu já estava assim, lendo aquilo, achando fascinante, eu já não... Gente, peraí, deixa eu voltar, porque eu Não perdi sabia, né? tudo Qual que eu era o deveria critério? estudar daqui desse negócio. Eu já não sei mais o que ela está fazendo, mas eu estou maravilhado. Então, quando a gente tem dificuldade de entender por que é bom de verdade. E por que eu acho, né, acho também diálogo que a gente vem conversando. A gente, assim como hoje em dia a gente está muito viciado pelo audiovisual, a gente, por já ter tido contato com todas essas inovações artísticas, com todos os movimentos que vieram antes, coisas que foram muito inovadoras lá atrás, para a gente é meio óbvio, né? A gente fala, tá bom, isso aí, né? Tá bom, já vi. Né? Isso aí o cara fez há 200 anos atrás. Mas imagina a revolução que foi quando isso foi feito pela primeira vez, né? Então, até essa estrutura, né, fazendo aqui o link com o começo da live, essa estrutura do romance, de ser um romance painel, para aquele momento no Brasil, isso era muito inovador. Você tinha outros romances parecidos com isso, até, por exemplo, a galera naturalista que o Juan mencionou, do Cortiço, do Aloysio Azevedo. Né? O Cortiço dialoga muito com o Parque Industrial. Você tem ali uma gama de personagens de uma classe trabalhadora e num ambiente painel, né, em que você retrata vários personagens. Só que o Aloysio de Azevedo, primeiro que não era um ambiente proletariado, não eram operários, né, porque ainda não tinha essa industrialização. E segundo que ele ainda se aprofunda mais nos personagens e a Pagu traz esse formato que é mais flash, fragmento, fotográfico, que é um formato que depois vai influenciar a música. O Caetano Veloso faz muito isso, né? Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, são flashes fotográficos. Então isso a Pagu traz como muito inovador. Hoje em dia a gente lê e fala assim, é meio esquisito, não estou acostumado, mas às vezes a gente tem dificuldade de entender por que foi tão inovador. Mas logo no comecinho, na primeira página do romance, é muito interessante que o primeiro parágrafo do romance é: São Paulo é o maior parque industrial da América do Sul. Aqui você tem algo meramente informativo, nada demais. Achei até meio... É quase um momento em que ela... Tá bom, Pagu, lá vem você sendo mais política do que literária. Pera lá. Mas aí vem a segunda frase. O pessoal da tecelagem soletra no cocoruto imperialista do camarão que passa. Aqui você já tem uma bossa, né? O pessoal soletra no cocoruto imperialista. Já é uma expressão um pouco diferente. Ela já está trazendo esse molho linguístico, né? Esse molho estilístico. A italianinha matinal dá uma banana para o bonde. Aí você já pega também essa inovação de uma linguagem muito oral, muito urbana, a linguagem do me dá um cigarro, né? Quer dizer, a italianinha dá uma banana para o bonde. Quem que em 1930 vai escrever um livro que vai ser publicado falando sobre dar banana, né? Que é um gesto completamente informal. Aí tem mais umas frases, beleza. E aí, na minha edição, é o último parágrafo dessa primeira página, que diz assim: os chinelos de cor se arrastam, sonolentos ainda e sem pressa na segunda-feira. Qual é o pulo do gato aqui que é muito literário e que hoje em dia a gente já viu às vezes acontecer e não se dá conta, mas os maus escritores não fazem, os bons escritores fazem. Os chinelos se arrastam sonolentos. Um chinelo pode ser sonolento? É uma metáfora ali, né, da pessoa que está cansada ali, né? Ela está personificando um objeto de uma maneira que, né, a gente lê porque a gente já leu esse tipo de recurso, esse tipo de mecanismo, a gente já viu em outros lugares, então a gente não dá muita atenção. Mas é isso que faz um livro ser bom e muitas vezes a gente não percebe. Né? Porque ao invés de ser aquela pessoa que fala fulaninho arrastava os chinelos, porque fulaninho... Porque é um negócio que normalmente literatura é sinal de alerta. Quando a pessoa começa a escrever muita frase com porquê, ela está explicando toda hora, aí você não sabe por que o negócio é ruim, e aqui é bom e muitas vezes a gente não repara por que é bom. Os chinelos de cor se arrastam sonolentos ainda e sem pressa na segunda-feira.
com vontade de ficar para trás. De novo, chinelo não tem vontade nenhuma, né? Aproveitando o último restinho de liberdade. Essa última frase, então, quer dizer, ao mesmo tempo, de novo ela está personificando, né, como se os chinelos estivessem aproveitando o último restinho de liberdade, não é? Como o Álvaro falou, são as pessoas. Ao mesmo tempo, ela não precisa repetir a frase toda, aproveitando... Quer dizer, repetir não, ela não precisa explicar no sentido de aproveitando o último restinho de liberdade, que é o fim de semana antes de ser escravizada na fábrica, como todos os... Não precisa. Aproveitando o último restinho de liberdade. E aqui, nessa frase, ela já dá o tom do que é o romance. É um romance sobre essa luta entre, né, os anseios que toda pessoa tem por liberdade, por felicidade, por uma vida digna, enquanto essas pessoas vão sendo arrastadas por essa opressão capitalista, laboral, né, escravizante, que é o que ela vai retratar no romance. Então, esse comecinho do livro é muito poderoso, porque é de uma qualidade artística muito grande e dá o tom e a chave de toda a obra. E dá um alerta marxista de cara já. Ela diz que é marxista com isso, porque ela está coisificando as pessoas e humanizando as coisas. Exato, Literalmente. muito bom, Juan, muito bom. Isso eu também anotei em outros lugares, exatamente isso, muito bem. Literalmente. Quando os objetos assumem características de pessoas, isso é ali, de novo, sem precisar dizer, como Marx dizia no Capital, ela está demonstrando essa alienação que a gente sofre, em que tudo vira coisa, tudo vira mercadoria, né? A fetichização da mercadoria, tudo vira mercadoria. Perfeito, perfeito. É isso mesmo. É isso mesmo. Tem o Carlos Marx e o Frederico Engels. Ah, isso é maravilhoso! Eu adorei! O melhor, aqui a gente vai dar um spoiler para o Juan. O melhor não é nem o Carlos Marx e o Frederico Engels. O melhor é como a avó dele chama, porque ela não consegue pronunciar Engels. É muito incrível. Não vou dar um spoiler, não. O Juan vai ter que ler o livro para ver. É muito bom, é muito bom. Mas isso do chinelo, Tassi, me lembrou aquela Feira de Mangaio, que na letra daquela música, Feira de Mangaio, ele tá falando assim, pô, eu tenho que ir embora chachar o meu roçado, que nem boi de carro, que é exatamente a terra que ele tem que arar ali, só que o chachar o meu roçado, o chachado também é um ritmo de música, né? Aí ele vem e fala assim, a alpargata de arrasto não quer me levar, porque tem um sanfoneiro no canto da rua fazendo floreio pra gente dançar. Que é um pouco essa imagem também, o chinelo não quer deixar ele embora, o id dele tá querendo dançar ali no sanfoneiro, né? Um pouco essa imagem poética do início do livro, que é bem maneiro mesmo, que a Pagu consegue e essa trazer. música é incrível, né? A Clara Nunes também é outra... Eternizou, né? Gente, é isso. Falei pra caramba aqui. Adorei ouvir as reflexões de vocês também. Foi muito bacana essa troca. Juan, mesmo sem ter lido o livro aqui, trouxe também insights maravilhosos. A Pauli, vocês perderam algumas colocações da Pauli muito legais que ela fez aqui com a gente antes de começar a live, mas acho que também trouxe aqui uma colaboração, uma contribuição muito bacana. E Álvaro também fez conexões. É isso que eu particularmente acho que vale a pena num clube de leitura, quando a gente transcende a obra e quando a gente constrói coletivamente, compartilha com as outras pessoas que estão aqui, reflexões, né, e sinapses, digamos assim, de interpretação e de apreciação artística. Agradeço muito a vocês. Vera, super grato, espero que você tenha curtido também. Bárbara também, Tiago também, espero que vocês tenham se animado a ler o Parque Industrial da Pagu. É um livro que vale muito a pena, por tudo isso que a gente falou aqui, por outras, como é que eu vou dizer? Outros acréscimos que ele traz, né, que nos enriquecem e que a gente pode nem ter abordado aqui, mas que vocês vão sentir, perceber e curtir ao lerem essa obra. E agradeço de novo a FBNDES pelo espaço, pelo apoio, e acho que é uma iniciativa muito bacana. Tomara que o próximo Clube da Leitura também seja um tremendo sucesso. Tassi, obrigada. A gente que agradece poder fazer um encontro como esse. É sempre muito rico. Que venham outros.
né? Fiquem atentos. Juan, que já também tem mais dificuldade em ver, acompanha aí a gente, que a gente vai estar tentando fazer outras atividades culturais, tá? Não, o meu único problema é saber qual é o próximo livro. Se eu sei rapidamente, eu me atualizo na hora. Tá, não, Mas vamos tentar divulgar com antecedência nos nossos canais também. show de bola. O outro, assim, não sei se ele vai conseguir fazer no meio do caminho, eu acho que não. Mas o próximo deve ser só no segundo semestre, no primeiro semestre mesmo, 2024, tá? A gente Perfeito, divulga com antecedência. perfeito. Obrigado. Qualquer coisa, manda um e-mail lá para a F que a gente corre atrás da informação para te dar em primeira mão. Sim. Obrigada, então, Vera, Álvaro, Bárbara e Valeu, Tiago. gente. Super Obrigado, obrigada, obrigado a tá? vocês. Muito bom. Obrigado a Parabéns. vocês. Obrigado Parabéns, mesmo. tá, gente? Próxima, Boa boa noite. iniciativa. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, Tchau. tchau, gente. Boa Tchau, noite. tchau, Tchau, gente. abraço. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Tá.